Gravação iniciada. Bom dia a todos. Hoje é dia 7 de outubro de 2025. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Hoje, na composição, temos a composição titular da segunda Câmara. Eu como presidente, Dr. Argos Gregório, vice-presidente, Samuel de Oliveira Magre e Daniela Rodrigues Gonçalves. Pela representação fiscal, Luciana Carvalho Duarte. Temos quatro processos em pauta. Uma inscrição apenas para sustentação oral, que é da Raíssen. Nós temos por praxe aqui iniciar os processos, o julgamento dos processos pelas inscrições de sustentação oral. Então, vamos iniciar, então, pelo processo da Raíssen. O AIN é o 5036-665, relatora a doutora Daniela Rodrigues Gonçalves, é um recurso misto. Está aqui para sustentar oralmente o doutor Carlos Vidigal, que oportunamente irei abrir a palavra. Então, eu passo a palavra à ilustre relatora para que apresente o processo. Em seguida, passamos, então, para a sustentação oral. Doutora Daniela. Obrigada, senhor presidente. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Carlos. Bom, senhores, o processo da autuada Raíssen, esse é um processo muito diferente do que habitualmente vemos dessa empresa. É o auto de infração número 5036-665. Ele diz especificamente com saídas destinadas à formação de lote para exportação, que no curso da fiscalização, entendeu o auditor fiscal, não estariam devidamente demonstradas as saídas para autuação, e aí ele separa em 4 itens de acusação, mas todos com esse mesmo tema central. Realizando essa autuação com base na falta de demonstração da efetiva exportação no prazo de 180 dias, lá previsto na legislação. O recurso de ofício, ele versa exclusivamente sobre uma nota fiscal, para a qual entendeu o julgador monocrático que estava efetivamente demonstrada a sua averbação na DUI e, portanto, foi afastado esse item da acusação. Quanto aos demais notas fiscais objeto da autuação inicial, são o que seguimos aqui em discussão. É um processo bem, digamos assim, objetivos no sentido de análise de provas, até mais simples do que o que o Dr. Carlos costuma nos brindar aqui habitualmente. Aí eu gostaria de pedir, Dr. Carlos, se puder, que focasse nas explicações, se puder, né, falasse mais detalhadamente sobre esses documentos fiscais para os quais vocês trouxeram mais provas agora nessa oportunidade do recurso de ofício, tá bom? Até teve um recurso, até para contextualizar aqui o andamento do processo, né? Houve uma apresentação de pedido de retificação de julgado, que ele não foi admitido pelo delegado tributário de julgamento, porque entendeu que aquele pedido demandava, na verdade, uma nova análise de provas apresentadas de forma intempestiva. Então, ele entendeu que não cabia o pedido de retificação de julgado. Porém, são provas que estão nos autos e que nos competem analisá-las nesta oportunidade, né? Já é um entendimento pacífico na casa, de que podemos seguir na análise dessas novas provas, aqui que são muito importantes para o deslinde aqui para encontrar se é a verdade material dos fatos aqui nesse caso. Tá? Obrigada, acho que é quanto basta para o relatório. Tá. Obrigado, doutora Daniela. Obrigado, doutora Daniela, foi bem conciso, esclarecedor aí o seu relatório, né, o processado, né? Então, eu passo a palavra ao ilustre advogado, doutor Carlos Lineck Vidigal, para que apresente a sua sustentação oral pelo prazo regimental. Doutor Carlos, com a palavra. Obrigado, ilustríssima senhora relatora, ilustríssimo senhor juiz-presidente, representante fiscal, ilustríssimos demais senhores juízes dessa colina da Câmara. É muito bom estar aqui de volta para fazer essa sustentação. E agradeço aí o breve relatório, mas muito específico e muito focado naquilo que é o problema dos autos pela doutora Daniela, como sempre, bastante objetivo. Eu vou tentar fazer o mesmo. Esse caso, senhoras e senhores juízes, ele versa sobre uma suposta não exportação, sobre supostas não exportações de mercadoria.
né? E aí fica parecendo até uma questão quixotesca, né, de você lutar contra a literalidade da norma. Por quê? Porque o artigo 445, inciso 2, fala que... Porque a gente tem dois tipos de problemas, por assim dizer, né, que foram superados ao ver, pelo menos, da recorrente. O primeiro, em razão das perdas ocorridas no armazém externo. E o segundo, em razão de inicialmente não ter sido averbada, não terem sido averbadas as DUIs, né, que comprovariam essas exportações, e posteriormente, que foram justamente os documentos apresentados, elas terem sido averbadas. Então, vou começar pela questão, até a pedido da ilustríssima senhora juíza relatora, pela questão das DUIs que foram averbadas. O que aconteceu? Quando nós emitimos as notas fiscais de exportação, né, porque o procedimento é o procedimento padrão, né? Faz a nota de remessa para formação de lote, então tem um CFLP específico, a mercadoria é remetida fisicamente para um armazém externo, né, um armazém alfandegado, e aí, ato seguinte, é feita a exportação dessa mercadoria com a nota de efetiva venda para o exterior, bill of lading, os contratos, enfim, né? E lembrando que a atividade da Raízen é uma atividade, ela é a maior exportadora de açúcar e álcool do Brasil, né, e uma das maiores do mundo, é uma atividade bastante dinâmica, né? E o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente faz a formação de lote para exportação, né, mas ainda a mercadoria não está vendida, a gente não tem um comprador específico no exterior, né? Então a gente vai mandando, vai remetendo mercadoria lá para o armazém alfandegado, né, e vai exportando essa mercadoria conforme os contratos vão sendo fechados ali no dia a dia, né? Ainda mais uma commodities como açúcar e álcool, que tem uma variação às vezes grande no mercado internacional, então muitas vezes não interessa para a empresa, num determinado momento ali, na fotografia, por assim dizer, efetuar uma determinada venda para o exterior, seja de açúcar, seja de álcool. Então, às vezes, você segura, porque você sabe que o mercado vai subir, e aí você vende depois com preço melhor, né? Então, assim, é uma questão puramente comercial. Só que a empresa vai fazendo remessas lá para o armazém externo, né? E vai vendendo essas mercadorias. O que aconteceu no caso concreto? Nesse caso concreto, quando foram feitas as exportações, e é sempre importante deixar registrado, são embarques antecipados, né, que a empresa faz. Então, quando ela faz a venda, ela faz o embarque antecipado dessa mercadoria e depois é que vai ser registrada lá a DUI, a documentação fiscal, os documentos, as notas fiscais de venda que vão ser atreladas nessa DUI. Só que existe um problema. Os sistemas das secretarias de fazenda dos estados, eles não conversam com o sistema da Receita Federal, o sistema de DUI. Quando eu digo que não conversam, qualquer errinho, em vez de você escrever, sei lá, você exportou 100 toneladas, em vez de você escrever 100 tom, você escreve 100 T, o que acontece? Os sistemas não se conversam e a DUI acaba não sendo averbada. Então, às vezes, é um problema unicamente ali da forma, né, vamos dizer, um erro ali na escrita da nota fiscal, na forma que você escreve a nota fiscal. Não tem diferença de quantidade, não tem diferença de valor, não é nada. Às vezes é um erro na falta de um adjetivo melhor, um erro bobo, né, que acontece e essa DUI não é registrada. E aí, qual é a única forma de registrar essa DUI, né? Isso, vários exportadores, né? E assim, a gente tem visto, eu tenho participado de fóruns de direito tributário, e a gente tem visto que essa autuação específica aqui de hoje, ela tem sido mais recorrente na Secretaria de Fazenda. E a gente tem visto que outros exportadores têm passado exatamente pela mesma situação que nós. Por quê? Porque você não consegue corrigir essa informação na DUI para conseguir averbá-la. Então, você exportou a mercadoria e, inicialmente, na nossa defesa, a DUI não estava averbada, né? Por isso que os documentos foram trazidos a posteriori. Então, ela não estava averbada justamente por essas pequenas falhas. A gente tentou fazer a correção na DUI, não foi possível, porque o sistema da DUI não permite, né, que sejam feitas essas correções. E aí, o que foram feitas? Foram emitidas novas notas, né, vamos dizer, refeito todo esse caminho, né, e emitidas as novas notas vinculadas àquelas notas com erro, e aí sim a DUI foi averbada. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando essa documentação fiscal foi apresentada em sede de pedido de retificação do julgado, por que foi só naquele momento? Porque as DUIs foram averbadas, e aí no primeiro momento que a empresa pôde falar nos autos,
ela juntou essas provas, né? Então foi justamente no momento da abertura do prazo pedido de retificação do julgado, porque o primeiro, como tinha recurso de ofício, o prazo primeiro era para a Fazenda, né, entrar com recurso de ofício, apresentar o seu parecer fiscal, e depois que abriu o prazo lá para o contribuinte entrar com recurso ordinário. Então, no pedido de retificação do julgado, nós já apresentamos essa documentação, e naturalmente que daí, uma vez aberto um prazo para recurso ordinário, essa documentação foi novamente apresentada para o caso de acontecesse, como de fato aconteceu, de não conhecimento do nosso pedido de retificação do julgado. Pois bem, de toda forma, houve a conversão em diligência após a apresentação dessa documentação e até o parecer da representação fiscal, né, de forma bastante objetiva, reconhece que a tempestividade da apresentação dessa documentação, né, o próprio parecer diz isso textualmente, né, justamente por ter sido a primeira oportunidade, por ser um fato novo, uma prova nova lá nos termos do artigo 19, então justificável a apresentação naquele momento processual. E aí, o auditor fiscal, ao analisar, ele falou, olha, não, realmente, aqueles documentos fiscais originários, aquelas quantidades, aquelas notas foram realmente objeto de exportação e por isso a DUI está averbada. E aí, o auditor fiscal que lançou o crédito, ele concorda, então, que os itens 3 e 4 devam ser cancelados justamente em virtude disso. Né? E aí vem o parecer da representação fiscal também concordando com o entendimento do auditor fiscal de que esses itens devam ser efetivamente objeto de cancelamento do lançamento fiscal. Né? E por quê? Porque o entendimento da Secretaria de Fazenda, e assim, com a devida vênia, né, a recorrente discorda porque entende que já estava suficientemente provada a exportação, mas o entendimento é de que, e até consta de novo, né, nas contrarrazões ao recurso ordinário, perdoe, eu estava falando parecer em recurso de ofício, mas não é, isso está tudo nas contrarrazões em recurso ordinário. O entendimento é de que somente a averbação da DUI comprova a exportação. Né? É que sem a averbação da DUI, não interessa todo outro arcabouço, qualquer outro arcabouço documental que a empresa possua para evidenciar que houve efetivamente a exportação. E justamente o que a gente tinha trazido era a informação na DUI, que ainda não estava averbada, mas que a carga tinha sido totalmente exportada já. Então já havia essa prova nos autos, mas que não foi aceita em primeira instância, justamente pela ausência de averbação da DUI. Então, uma vez que as DUIs a posteriori vieram a ser averbadas, né, e estou repetindo isso porque o auditor fiscal quis deixar muito claro que ele não lançou crédito sabendo que as DUIs estavam averbadas, mas ele lançou justamente pela ausência de averbação das DUIs, né, e desconsiderando, né, pelo entendimento da fiscalização, todo o arcabouço comprobatório dessas exportações, mas uma vez que ele viu que as DUIs, a posteriori, depois do lançamento do crédito, haviam sido efetivamente averbadas, então ele entendeu e concordou que o lançamento não poderia ser mantido. Então, em relação aos itens 3 e 4 do auto de infração, esses são os fundamentos, essas são as provas que constam dos autos e em virtude, portanto, da comprovação da exportação mediante a averbação da DUI, é que se requer seja provido o recurso ordinário em relação a ambos os itens. E aí, para os itens 1 e 2, a situação é um pouco diferente. Por quê? Porque houve efetivamente perda dessas mercadorias nos armazéns alfandegados. Né? E aí é que surge o debate. E por que surge um debate? Quando a gente olha para a literalidade da norma, artigo 445, inciso 2 do regulamento, que é onde está fundamentada a acusação fiscal desses dois itens, ele fala que vai ser tributada qualquer perda, independentemente do motivo dessa perda. Né? E aí, naturalmente, que o auditor fiscal, analisando isso e recebendo as informações da empresa de que houve efetivamente essa perda no armazém externo, lançou o crédito. E por que a recorrente discorda, apesar dessa aparente literalidade da norma? Né? Por uma razão, na verdade, por um conjunto de razões, mas a primeira delas é a questão do julgamento da DC 49. E vejam, o que a recorrente pretende aqui não é a aplicação da tese da DC 49, porque ela trata de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte em operações interestaduais. Então, e não é isso que aconteceu. E aí você vai falar, bom, Carlos, então se não é isso que aconteceu, então por que aplica a DC 49? O que a gente quer o que a gente pede, na verdade, é a aplicação da ratio decidendi,
da DC 49. E qual foi o racional do Supremo Tribunal Federal? Não é diferente daquele que de onde decorreu a súmula 166 do STJ, né? E de onde decorrem todas as decisões, tanto do STJ quanto do STF, em relação ao fato de que somente é tributável a saída que implica uma circulação jurídica da mercadoria. E essa ratio decidente foi justamente o que conduziu o Supremo Tribunal Federal a estabelecer que essa transferência interestadual entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não poderia ser tributada, apesar de a norma, a Lei Complementar 87/96, estabelecer isso, lá no artigo 12, né? E aí todos os regulamentos de todos os estados também conterem a mesma previsão. E por que o artigo 445 ele tá redigido da forma com que está, né? E ele decorre de um convênio ICMS? Por quê? Em todos os regulamentos e todas as legislações estaduais que se referem ao ICMS, há uma premissa. Qual é essa premissa? De que qualquer saída é tributável. Então, se houve a saída do estabelecimento do contribuinte, essa saída é tributável. Então, essa é a premissa. Se houve essa saída por um armazém alfandegado, qual foi o entendimento do fiscal? Bom, aqui é uma operação não tributada, ou uma operação imune, porque é destinada à exportação. Se não houve a exportação, e essa saída deveria ter sido tributada, então agora eu vou tributar, porque não houve em virtude da perda. Esse é o singelo raciocínio. Porém, quando você aplica com a devida vênia, né, o entendimento da fiscalização, a ratio decidente da DC 49, e parte do pressuposto de que não é qualquer saída que é tributável, né, somado ao fato de que o artigo 7º do regulamento do ICMS estabelece expressamente que a remessa para armazém alfandegado não é tributável, é uma causa de não incidência do ICMS, então as perdas ocorridas nesse armazém externo devem ter o mesmo tratamento de qualquer outra perda ocorrida de mercadoria, né? Lembrando, a Raízen, ela não revende mercadoria. Ela adquire os insumos, fabrica a sua mercadoria para revenda, para venda, melhor dizendo, né? Então, a mercadoria que foi perdida, por assim dizer, ela não é aquela mesma mercadoria que entrou. Quem entrou foi cana, de açúcar, que é o principal insumo, e outros insumos utilizados na produção do açúcar e do álcool, né? E o que foi perdido? A mercadoria produzida pelo estabelecimento. Então, vejam que essa remessa para armazém externo, e aí é importante agora recordar aquilo que eu falei no começo, de que a remessa para o armazém alfandegado não implica efetivamente numa venda, tanto isso é assim, que os CFOP são diferentes, né, de remessa para armazenagem em armazém alfandegado e de venda posterior, tanto é assim que você pode retornar a mercadoria para o seu estabelecimento no prazo de 180 dias se não houver a venda, então não há um pressuposto de venda. Então, houve essa remessa e houve a perda. Qual o tratamento que deveria ter sido dado? O mesmo tratamento que é dado para qualquer perda no armazém interno ou no armazém externo, que é o quê? A exigência, quando muito, do estorno do crédito proporcional aos insumos utilizados na fabricação daquele percentual daquela mercadoria que foi objeto de perda. E não a exigência do ICMS, né, somado à multa de 50% sobre o valor da operação. Infelizmente ainda não foi julgado, né, o tema 487 do Supremo, nem o 1195, né, que tratam justamente dessas multas, né, porque senão poderia ser aplicado claramente esse caso, e eu não tenho a menor dúvida de que essa multa será reduzida. Mas de toda forma, a aplicação, né, desse arcabouço jurídico, ou seja, a ratio decidente da DC 49, somado ao fato de que não há incidência do ICMS na remessa para armazenagem em armazém alfandegado, e essa perda da mercadoria que foi reportada, né, para fiscalização, então não poderia ter sido exigido, na nossa opinião, o ICMS. E mais do que isso, a quantidade de perda dessas mercadorias, e foi juntado um laudo para o açúcar, né, das perdas na cadeia logística, você verifica que a quantidade de perda está dentro do padrão daquilo que se espera. E a doutora Daniela bem colocou, esse não é um caso muito usual aqui, mas essa Colém da Câmara já analisou diversos casos de perda de estoque, e eu devo dizer que em todos esses casos de perda de estoque, de diferença de estoque, que houve lançamento e que estão agora no Poder Judiciário para decisão, em todos eles, quando tem essa
perda, esse desvio padrão de perda de mercadoria, em todos eles, os embargos à execução fiscal vêm sendo julgados procedentes em favor do contribuinte, em todos eles. Tá? Então, assim, vejam que essa quantidade mínima de perda, por se tratar de uma mercadoria a granel, ela efetivamente acontece. E é justamente isso que o laudo da Exalc vem a comprovar. E em relação ao álcool, o STJ já decidiu de forma reiterada que a evaporação é natural do etanol, né? E que, portanto, essas perdas por evaporação não podem ser objeto de tributação pelo ICMS, né? Quando muito poderia exigir, né, os estornos do crédito, né, ou recolhimento do ICMS sobre a cana, mas jamais a exigência de ICMS como se essa mercadoria tivesse sido vendida sem documentação fiscal ou alguma coisa parecida. E é por isso que eu peço escusas ao ilustríssimo juiz-presidente, aos demais juízes e à representação fiscal por ter me alongado, mas é porque o tema efetivamente merece, pelo menos ao ver da recorrente, uma análise mais acurada, porque é muito simples analisar simplesmente o artigo 445 de forma isolada, né? E manter a acusação fiscal. Então, o que se pede é que, efetivamente, essa colônia da Câmara analise, né, a partir da ratio decidente da DDC 49 e da própria legislação paulista, esse arcabouço jurídico, essa interpretação sistemática do regulamento do ICMS, para então analisar se deve ou não ser mantida a acusação e, naturalmente, a recorrente entende que não deve ser mantida. Em relação à multa, eu já falei ali um pouco que o Supremo ainda não julgou, então conheço o posicionamento da Câmara, não vou me alongar, e a taxa Selic já foi aplicada ali desde o começo, então também não é objeto do recurso. Agradeço a atenção de todos, fico à disposição para esclarecimentos e peço escusa novamente por ter me alongado. Obrigado, doutor Carlos. Cumprimento o doutor Carlos Vidigal pela sustentação oral, muito bem exposto na sua sustentação. Aí as duas questões, aí tem 3 e 4, primeiramente, e depois esses aspectos aí dos itens 1 e 2, né? Antes de passar a palavra, Daniela, eu vi aqui no seu voto que no final você passa a analisar o recurso ordinário. Me parece que está faltando um trecho. Eu ia aí. pedir para reabrir para eu colocar o resto, que eu me identifiquei agora que não subiu o restante do voto, né? Só tá um pedaço. Eu ia pedir justamente isso agora, senhor presidente. Tá, então Peço desculpas aí. Não, imagina. Acabei não colocando. Eu vou habilitar aqui para você fazer. Obrigada. Muito bem. Abriu. Abriu, né? Uhum. Abriu. Posso passar? Pois não, pode ir. Obrigada, doutor Carlos. Agradeço aí a clareza da sustentação oral, sempre muito objetivo e didático nas suas colocações. E vou passar diretamente à leitura do voto. Acredito que não preciso me alongar na leitura da situação do recurso de ofício, uma vez que é um pedido que restou incontroverso, já que houve o entendimento da douta representação fiscal de que a decisão monocrática que afastou o documento fiscal, a situação ali é exatamente a situação que o doutor Carlos descreveu para os outros documentos fiscais, que havia um documento fiscal com um erro e que deu ali alguma incompatibilidade com relação ao volume de mercadorias, foi substituído, e aí foi acolhida essa averbação com uma nota fiscal cancelada, substituída pela outra nota fiscal, e aí foi afastado aquele item, e a representação fiscal concorda com aquele cancelamento, então ficou incontroverso com relação ao recurso de ofício, tá? Dani, Que nega o provimento. Dani, Oi. desculpe interromper, você não registrou ainda o novo voto, né? Para a gente poder acompanhar. Tá bom, eu coloquei lá. Tá bom, peraí. Não, tá assim, certo, tá certo. Deixa eu. Para a gente poder acompanhar. Faltou melhor. fechar aqui, ó. Pronto. Agora vai aparecer aí. Tá aparecendo? Deixa eu ver aqui. Acho que agora
Ah, agora sim. Agora sim? Agora sim, tá em Perfeito. cima, né? Tá. Pronto, isso. Então, o recurso de ofício fica não provido, não há controvérsias com relação a ele, tá? Pois não. Então, bom, inicialmente, eu verifico que não socorre ao contribuinte as alegações de que o auto de infração teria sido lavrado com base em mera presunção. Estamos diante de situação concreta, que a legislação trata de forma muito objetiva o único meio de prova aceito para demonstrar a efetivação de exportações no corredor de exportação é por meio da averbação da DUI. Uma vez que pretende o recorrente usar-se da não incidência prevista no artigo 7º do RICMS, é seu ônus demonstrar o cumprimento dos requisitos previstos nos artigos 439 a 450, bem como a legislação pertinente. Também não acolho a alegação de cerceamento, pois, segundo alega, teriam sido ignorados os documentos apresentados pelo contribuinte ainda no curso da fiscalização. O auditor fiscal junta aos autos todos os documentos apresentados pelo recorrente como resposta às notificações. Tal juntada segue o princípio do contraditório. Os motivos do não acolhimento dos documentos estão devidamente contemplados no relatório circunstanciado. Com relação às alegações relacionadas às perdas, cujas alegações abrangem os demonstrativos 1 e 2, folhas 13 e 18, é de se considerar que não há na legislação previsão de manutenção da não incidência nestes casos. E aí eu transcrevo o artigo 445 e 445 do RICMS, né, onde é explicitado o tratamento a ser dado nesses casos de perda. Assim sendo, muito embora seja claro que as perdas são comuns no ramo de negócio da autuada, é certo que as perdas são consideradas saídas tributadas e os ajustes devem ser feitos pelo contribuinte em sua escrita fiscal, ainda que as perdas lançadas sejam compatíveis com o ramo de negócio da autuada e que as mercadorias, usina de açúcar e álcool, é certo que a legislação atualmente em vigor não contempla o acolhimento do pedido. Diferente é o entendimento a ser dado com relação aos documentos fiscais apresentados junto com o seu recurso ordinário. A nova documentação, por sua natureza, é fato novo, juntado aos autos na primeira oportunidade processual e é de ser recebido e conhecido o conjunto de documentos. A adulta representação fiscal providenciou a diligência ao auditor fiscal atuante para verificar a pertinência dos documentos apresentados e o parecer é muito claro, no sentido de que devem ser cancelados os itens 3 e 4. E aí eu transcrevo aqui um trecho relativamente longo do parecer do auditor fiscal, mas que vou poupá-los da leitura, sendo basicamente aquela explicação que o Dr. Carlos já deu sobre a situação das divergências que eventualmente acontecem ali nos documentos fiscais e a correção elaborada com cancelamento ou retificação de documentos, sua substituição e a averbação na DUI. Então, o próprio fiscal conclui pelo cancelamento dos itens 3 e 4. A matéria é incontroversa, visto que o fisco autuante, bem como a douta representação fiscal, concordam com a declaração de insubsistência dos itens nos termos do pedido do contribuinte, visto que a documentação atende plenamente às exigências do corredor de exportação. Quanto às alegações sobre o montante das multas aplicadas, verifico que a multa encontra lastro em norma válida, vigente e eficaz, sobre a qual não há notícia de declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Assim sendo, a legislação em comento goza de presunção de constitucionalidade. E a este Tribunal de Impostos e Taxas, dado o disposto no artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, não cabe exercer juízo de valor sobre a constitucionalidade das leis estaduais. Nos termos expostos, dou parcial provimento ao recurso ordinário. Então é isso, senhores. Eu nego o provimento ao recurso de ofício e dou parcial provimento no recurso ordinário para cancelar os itens 3 e 4. Muito bem, cumprimento a ilustre relatora pelo voto proferido. O processo está em discussão. Presidente, Pois não, doutor Arcos? bom dia a todos. Se o senhor me permitir, eu tenho ali me manifestado em alguns votos a respeito da questão de transferência de mercadorias e sobre aquilo que envolve ou não entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ou mesmo aqui no caso, como bem colocado pelo patrono da parte relacionada a armazém alfandegado. E o assunto das perdas de mercadorias, especialmente álcool, é um assunto aqui que eu ainda
eu ainda tenho, me é caro, eu ainda tenho algumas dúvidas sobre ele. Então, nesse sentido, presidente, com todas as vênias da relatora, eu gostaria de tirar o processo em vista para poder melhor analisar aqui as questões, porque, em tese, eu teria uma opinião divergente, mas eu preciso efetivamente analisar um pouco melhor, com um pouco mais vagar, para que possa ou concordar com a relatora naquilo que foi muito bem colocado, ou eventualmente apresentar um ponto de vista que está divergente aqui. Então, presidente, se o senhor me autorizar, eu vou pedir vista do processo. Ok, doutor Argos, é uma questão aí, envolve matéria de direito, né? Então, vamos... O doutor Argos já pediu vista. Doutor Argos, vista concedida. Obrigado, presidente. Eu me comprometo aqui a devolver o processo o mais rápido possível, né? Ok. E vou analisar aqui com um pouco mais de tempo essas questões, presidente. Muito obrigado. Muito bem. Doutor Carlos, então o processo sai em vista para o doutor Argos para analisar a questão aí principalmente dos itens 1 e 2. Ok? Perfeito, presidente. Agradeço a todos. Então, logo seja pautado, vai sair intimação, né, eletronicamente, e aí o advogado, o senhor poderá acompanhar com certeza, tá bom? Estarei de volta, certamente. Agradeço, presidente, e a todos, e desejo uma ótima sessão. Peço licença para me retirar, então, presidente. Obrigado, obrigado. Bom dia também, doutor, senhor Cristiano. Bom dia, um bom trabalho a todos. Obrigado. Então, passamos então ao próximo processo da pauta. Vamos para o primeiro da pauta, que é o NS Alimentos Limitada. Eu sou o relator, é uma retificação de julgado, o pedido de vista do Dr. Samuel, o AINHAL 4.133.769. Muito bem. Então, eu vou aqui resumir aqui o meu voto primeiro, só para a gente contextualizar aqui para a Câmara. A questão aqui tem natureza processual, né, Samuel? Então o que aconteceu? Eu parti, né, o voto que eu dei, eu parti da premissa que houve uma decisão da Câmara Julgadora que anulou o acórdão. Aliás, essa Câmara, numa outra composição, né, a segunda Câmara Julgadora, numa outra composição, que eu participava dessa composição, a unanimidade anulou o acórdão da 11ª Câmara Julgadora, por cerceamento e defesa. Essa decisão acabou sendo proferida, determinou-se a redistribuição do recurso ordinário para reanálise do recurso ordinário, oportunizando sustentação oral para o advogado, que esse foi o motivo, né, da anulação, né, foi reconhecido o cerceamento de defesa. O processo, como não havia meios operacionais para redistribuir recurso ordinário, foi convertido em diligência para a presidência. A presidência proferiu um despacho, entendendo que não haveria possibilidade de redistribuir recurso ordinário, não tinha essa possibilidade pelo EPAT, devolveu a retificação de julgado para que a gente pudesse analisar novamente a questão. E nessa decisão do presidente, ele apontou que não seria o caso de nulidade, né? Muito bem. Só que eu aqui parti da premissa que eu deveria analisar novamente o recurso ordinário, porque houve uma anulação. Ao analisar novamente o recurso ordinário, dando cumprimento àquela primeira decisão da Câmara Julgadora, que anulou a decisão da 11ª, eu, analisando o mérito novamente, eu entendi, não estava confortável para julgar o mérito novamente,
Então, eu determinei aqui e justifiquei aqui algumas diligências. Na verdade, eu pedi 4, eu converti o julgamento em diligência mediante 5 solicitações, né? E a minha proposta foi de conversão do julgamento em diligência no âmbito da reanálise do recurso ordinário, né? Porque, volto a dizer, aquela decisão, eu parti dessa premissa, que aquele recurso foi, aquele acórdão foi anulado. Bom, quando eu apresentei o voto, a Câmara aqui, nós fizemos um longo debate, né? E acho que foi 1h30, mais ou menos, de debate, se não me engano, né? E realmente é uma questão um pouco complexa, e o doutor Samuel, ele pediu vista, né? E agora trouxe o processo em vista novamente. Então, resumidamente, esse foi meu voto, né? E então, eu passo então a palavra ao doutor Samuel para que apresente então o seu voto. Doutor Samuel, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, bom dia a todos aí os presentes, né? Nossos colegas da Câmara e da representação fiscal. Senhor presidente, não vou... eu havia enviado o voto, então acho que vocês já conhecem, só vou aqui resumi-lo muito rapidamente, porque nós não vamos... Acho que não... Como a composição hoje é a mesma da 1h30, já debatemos por 1h30, não faz muito sentido rediscutir a matéria, né? Mas eu só estou colocando aqui até por uma questão de celeridade processual, porque eu entendo, né, como coloquei meu voto, que aquela decisão que anulou, ela é absolutamente e manifestamente nula, né? Não existia, tanto que o doutor Pérez ele já coloca no seu voto o fundamento daquela decisão, que é claramente um fundamento falso, né? Que aquela decisão baseou na possibilidade de que o patrono da autuada estava presente à sessão. E isso assim, manifesto nos autos, não há nenhuma dúvida que ele não estava presente à sessão, né? E não estando presente à sessão, nenhuma irregularidade houve na convocação dele para a citação oral. De maneira que levarmos, né, esse processo adiante aqui, fazer uma análise, né? A gente vai retornar. Eu entendo que é absolutamente inevitável que o processo vá retornar para aquele momento anterior, né, do início que é o que nós estamos analisando aqui hoje, que é o da retificação de julgado, né? Para mim, sim, existia um erro no julgamento, e o erro foi apenas a falta do advérbio não, né? Que o contribuinte não compareceu. Pronto, nada mais. Corrige-se, e aí é o meu voto nesse sentido, corrige-se a decisão da 11ª Câmara. Simplesmente, acho que é a 10ª, se não me engano, meu. Simplesmente colocando um não, ou seja, o contribuinte não esteve presente, com isso se resolve absolutamente tudo naquela decisão, né? Não tem nenhum impacto na análise de mérito, porque o contribuinte efetivamente não esteve presente e efetivamente foi regularmente notificado da sessão de julgamento, né? Com isso, ele abriu mão da sustentação oral, que, na verdade, nunca foi problema para ele, tanto que esse já é o esse já é o 3º momento de julgamento posterior à coisa, e ele até agora não apareceu para falar nada. Então, ele não está muito preocupado com isso, só que está querendo cavar nulidades que não existem. De qualquer maneira, esse próprio argumento da nulidade é o argumento dele de recurso especial que está sobrestado, né? Então, acho que nos alongarmos mais aqui na instância ordinária, na verdade, isso vai só atrasar o processo, porque quando a representação tiver a oportunidade, que por enquanto ela não teve a oportunidade do contraditório, né? Porque não foi aberto, por enquanto, o prazo para que ela impugnasse a nossa decisão. Então, acho que quanto mais a gente continuar aqui com diligência, com decisão, só vamos enrolar mais o processo, né? Então, meu voto é bastante simples, no sentido de que, olha, vou analisar aqui a retificação de julgado, e para a retificação de julgado, eu reconheço que existe o erro, e o erro é só falar que ele não estava presente, só esse, e mantém-se a decisão da 11ª Câmara tal como é lavrada, e aí que se analise o recurso especial do contribuinte, que está colocado e tudo mais, né? Só a única coisa que eu altero em relação à decisão
é a questão da súmula 10, né? A nova redação da súmula 10, que a própria representação está pedindo isso numa de suas manifestações aí. Então, senhor presidente, acho que é isso, né? Acho que a matéria está bastante madura já, né, para discussão, já debatemos bastante e fico aqui à disposição para qualquer dúvida que haja. Obrigado, presidente. Obrigado, Samuel. Bem observada a questão aí dos juros, porque a 11ª Câmara, lá atrás, quando ela proferiu o voto, ela não tinha ainda a súmula, né? Então, ela manteve os juros, né? Então, corretamente aí, bem observado aí pelo Samuel, né? Analisar aí esse ponto aí. Então, o processo está em discussão. Muito bem, não havendo inscritos, eu estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Opa, deu um problema aqui, viu? Apareceu aqui uma tela vermelha aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo... agora sim, voltou no normal aqui. Eu consegui, sem precisar sair do EPAT. Então, todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada. Houve um empate. O doutor Argos me acompanhou, a doutora Daniela acompanhou o Samuel. Então, pelo voto de qualidade, prevalece o voto da presidência. Eu vou aqui, então, confirmar aqui o voto vencedor. Então, proclamo o resultado do julgamento. Prevaleceu o voto do relator, né, o meu voto, propondo a conversão do julgamento em diligência. Esse é o resultado final. Julgamento encerrado. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Vamos aqui para ACX, Importação e Comércio de Pneus, o AINAL 5.053.217, o relator Dr. Argos Gregório. Não há inscrito para sustentação oral, então eu passo a palavra ao ilustre relator para apresentar o seu voto. Dr. Argos. Obrigado, presidente. Mais uma vez, bom dia a todos, aos meus colegas, aqueles que nos assistam, aqueles que nos dão suporte. Bom dia a todos. Presidente, este é um auto de infração que foi apresentado um recurso ordinário frente a seis infrações, são infrações diversas, entre elas, ou são elas falta de pagamento de ICMS, crédito indevido de ICMS, as infrações 2 e 3, falta de escrituração fiscal digital, os itens 4, 5 e 6. Sem grandes delongas, presidente, o recurso ele foi apresentado até numa composição, diria, incomum a forma de apresentação do recurso, mas de toda sorte foram manejados aqui os argumentos da recorrente e, se me permitir, eu vou fazer uma leitura muito rápida do voto, porque eu já antecipo aqui que eu estou negando provimento ao recurso, porque entendo ali que os argumentos trazidos, eles estão desprovidos de maiores provas e documentos que pudessem trazer robustez ali aquilo que é alegado. Por muitas vezes se tem ali apenas alegações que, a despeito de eu ser sensíveis a elas, em muitas delas, não há ali um suporte documental, um suporte probante que efetivamente desborde ali o campo da retórica. Então, presidente, estou negando provimento. Eu vou rapidamente aqui
só ler alguns trechos, se a senhora se me permitir. Inicialmente, eu falo da desnecessidade de pronunciamento sobre todos os pontos do recurso, como bem entendido pelo STJ. Trago aqui itens ventilados pela representação fiscal nas suas contrarrazões e coloco aqui, sem maiores rodeios, revisito as páginas 824 seguintes dos autos e da leitura do recurso manejado, encontro de imediato brevíssima síntese dos fatos. Prato contínuo a partir do capítulo denominado do direito, folhas 826, apresentar a recorrente as suas razões e argumentos para essencialmente comprovar a sua boa-fé e correção, alegando em síntese que, aqui entre aspas, foram erros da contabilidade, que deixou de emitir notas fiscais modelo 55, mas nunca foi a intenção do contribuinte burlar o fisco paulista. Tanto é verdade que corrigiu os erros do contador, assim que informado pelo fiscal. Então, presidente, essencialmente, a contribuinte assume ali os erros, mas diz que, olha, foram erros do contador e que efetivamente foram corrigidos. Então, a tônica aqui da minha decisão é no sentido de que, a despeito da correção e da boa vontade, esta correção feita após a fiscalização afasta a espontaneidade e não exime o contribuinte de tomar a linha da regulamentação e dos termos legais para o cumprimento das suas obrigações, tanto principais quanto acessórias. Então, eu cito aqui que, no defender da sua tese, a recorrente menciona a sua classificação junto à Receita Federal do Brasil, dizendo que ela está na categoria A de um programa piloto denominado Programa Receita Sintonia. E diz aqui que o que aconteceu na sua escrita fiscal só pode ser um erro grosseiro da contabilidade e da fiscalização, que não verificou as escritas fiscais do SPED, que reflete na escrituração digital, tal. Bem, eu coloco aqui, ainda que se reconheça a boa-fé da recorrente, o fato da mesma fazer parte deste ou daquele programa, no caso denominado Programa Piloto Receita Sintonia, não é bastante afastá-la do cumprimento de suas obrigações tributárias, sejam principais ou acessórias. Menos ainda em se tratando de programa de classificação de contribuintes, em sua fase de testes, é um programa piloto, fomentado por órgão diverso da Fazenda Estadual Paulista, esta sim autora do presente auto de infração. Eu cito que, no mesmo sentido, versa a representação fiscal nos parágrafos 27 e 28 das suas contrarrazões. Coloco aqui também que essas afirmações não possuem força suficiente para desfazer o trabalho fiscal, tampouco permitir a pleiteada redução das multas, pelo simples fato que as multas decorrem expressamente de lei. Enfim, cito aqui também parte daquilo que diz a própria fiscalização a esse respeito. Coloco aqui também que a manifestação da representação fiscal também vai versar sobre a questão da obrigação tributária, ser principal ou acessória, a sua autonomia. Então, dizer que efetivamente foi um erro, que foi corrigido depois da fiscalização e que isso eximiria a contribuinte de punibilidade é um argumento que não se sustenta. Eu cito aqui também, até em atenção ao que foi trazido nos autos, que a jurisprudência trazida em sede recursal, elas poderiam até favorecer o convencimento das razões ali apresentadas pela recorrente, mas não obriga esses julgadores a segui-la. E mais ainda, eu apuro toda a jurisprudência trazida, na verdade foram 7 julgados, e constato aqui que esses julgados não dizem respeito à situação dos autos. Então eu coloco aqui, constato, junta pontualmente a recorrente entendimento jurisprudencial em que 1. O levantamento fiscal não indicava a origem dos fatos. 2. A prova pericial que atesta a neutralidade dos efeitos fiscais. 3. Que há irregularidade na escrituração fiscal em caso de aproveitamento de crédito. 4. Creditamento indevido deu-se por desistência de ressarcimento de ICMS. 5. Se trata de malha fiscal. Erro da EFD de créditos que deveriam ser lançados no registro C-197, preenchimento do CIAP. 6. Constatada escrituração e operação não sujeito a imposto, através de perícia. E 7, falta de recolhimento de impostos declarado como devido. Eu estou dizendo aqui que não se trata aqui, eu coloco aqui,
de levantamento fiscal, não se apresenta prova pericial que comprove as alegações da recorrente, não se fala em irregularidade em escrituração fiscal, em aproveitamento de crédito, não se fala em ressarcimento de ICMS ou sua desistência, não se trata de malha fiscal ou preenchimento de SIAP, e, finalmente, não se trata de falta de recolhimento de imposto declarado como devido. Então, estou dizendo que a jurisprudência, a despeito do esforço do patrono, não diz respeito aqui ao caso concreto, não diz respeito aqui às questões trazidas nestes autos. Aí o contribuinte também versa sobre não cumulatividade. Eu estou trazendo aqui afirmações do contribuinte que não se coadunam aqui com a realidade dos autos, nem com o caso concreto. Também tomo emprestadas aqui algumas considerações feitas tanto pela fiscalização quanto pela representação fiscal no mesmo sentido. Então, eu afasto também os argumentos. Finalmente, o contribuinte fala sobre a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Eu coloco aqui, todavia, extrai que os mesmos argumentos estão incompletos ou desconectados com o texto apresentado. Não sei se houve algum problema, quando da transcrição, quando do deslocamento da peça para o nosso sistema. Não é bem o que parece, mas, de toda forma, eu coloco aqui. Concessa vênia encontram-se soltos no texto, impossibilitando a extração de qualquer conclusão lógico-jurídica do seu conteúdo. Então, são frases soltas aqui que efetivamente não se prestam a ajudar a recorrente. E mesmo assim eu coloco aqui, assim, ainda que assim não fosse, tomo como se minha fosse a observação trazida pela representação fiscal, as folhas 1120, qual seja, de que a decisão do STF sobre exclusão do ICMS de base de cálculo do PIS/COFINS não tem relação com o presente caso, que trata de infrações relativas ao ICMS-ST e escrituração fiscal. Portanto, por mais que se perceba ali o esforço da recorrente, os argumentos não merecem guarida. No final, ali se fala em possibilidade de redução de multa, mas eu vejo como foi feito um bem relatório trazido pela representação fiscal, que a contribuinte não preenche os requisitos do 527-A, sejam os requisitos objetivos, ao exemplo do item 1, em que se há falta de pagamento de imposto, existe a falta de pagamento de imposto, tanto quanto os requisitos subjetivos com relação ao porte da empresa e os antecedentes fiscais. Portanto, presidente, desculpe me alongar aqui, mas, em suma, esta é a tônica da minha decisão, em que eu estou negando o provimento ao recurso aviado. Muito bem, cumprimento o doutor Argos pelo voto proferido. Muito bem analisado aí todas as questões do recurso ordinário. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, estou encerrando os debates. Aguardo confirmação para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Faltando aqui só a Dani. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento, recurso ordinário conhecido integralmente e negado provimento à unanimidade nos termos do voto do relator. Julgamento encerrado. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Processo ARG Neves. Eu sou o relator. É um recurso ordinário. AIN é o 5052-197. Não há inscrito para sustentação oral, de modo que eu vou diretamente ao voto. São duas acusações fiscais. Item 1 é falta de pagamento de imposto por meio de levantamento fiscal, nos termos do artigo 509,
recebimento de mercadorias sem documentação fiscal. O item 2 é recebimento de mercadorias acobertadas por documentação fiscal inidônea por inexistência de estabelecimento fornecedor, infração ao artigo 203, 59, parágrafo 1º, item 4 e artigo 184.1, todos eles do RICNES. Eu vou sintetizar o voto, que é um voto longo, são muitas alegações, mas eu vou tentar aqui, dentro do possível, sintetizar. Então, são duas questões que eu não estou conhecendo, né? A questão lá do cálculo dos juros sobre o débito atualizado, em razão da súmula 13, confiscatoriedade da multa, o contribuinte ocupa bastante espaço no recurso dele para alegar confiscatoriedade da multa, eu não estou conhecendo, por um fundamento no artigo 28 da Lei 13.457, e estou aqui ressaltando que as multas fiscais encontram arrimo na legislação do ICMS, e nenhum erro de acusação ou de capitulação foi alegado. Então, eu estou também não conhecendo, né? A questão também do pedido de redução da multa fiscal, formulado às folhas 2.704, item 4.9 do recurso, é só um pedido, não há fundamento, né? Mas mesmo assim não comporta acolhimento, porque os itens 1 e 2 implicam em falta de pagamento do imposto, então ausente aí um dos requisitos objetivos da norma. O contribuinte também alega preliminar de nulidade do auto de infração por falta de adequada descrição dos fatos geradores em violação ao artigo 34.3 da Lei 13.457. Estou afastando essa preliminar, que o argumento é genérico, né? Ele apresenta argumento genérico, não questiona, aliás, ele questiona genericamente os relatos fiscais, sem indicar expressamente quais são as acusações fiscais, e se são as duas, não especifica, não dá nenhum, não entra em nenhum argumento expresso, específico, onde esclarecendo ou justificando a precariedade da descrição fiscal, né, do relato fiscal. Eu estou, então, afastando essa alegação, né, tendo em vista que todos os requisitos do artigo 34 da Lei 13.457 foram observados, né. No mérito, eu entendo aqui que a documentação que foi acostada pela autoridade fiscal é suficiente para a comprovação das acusações fiscais, né? Então, eu sigo aqui no meu voto em relação agora apreciando o item 1, né? Que é de falta de pagamento do imposto por levantamento fiscal, apurado por meio de levantamento fiscal, que os elementos dos autos mostram que a fiscalização identificou informações fiscais e contábeis discrepantes em relação às operações realizadas pelo recorrente. Verificou-se que as vendas foram no valor de R$ 5.487.972, aliás, R$ 487.972,14, e as aquisições das mercadorias, R$ 1.467.171,61, ou seja, bem inferior ao volume de vendas. A partir daí, foi apurado aí o levantamento fiscal, foi adotado o IVA, né, com base no KNAI, tendo em vista o KNAI da empresa, né, do contribuinte, e esse IVA foi adotado conforme comunicado 8 de 2010. Então, eu estou aqui afirmando que o levantamento fiscal foi devidamente justificado, porque o contribuinte não trouxe nenhuma justificativa ou esclarecimento a respeito dessa divergência na contabilidade. Então, o justificado aqui, então, a aplicação do 509 do RICNES, né? Sigo aqui no meu voto, entendendo que as provas são suficientes para comprovar a acusação fiscal do item 1, nenhum outro argumento ou documento foi apresentado pelo contribuinte para elidir o trabalho fiscal, então estou mantendo o item 1. Quanto ao item 2, é de recebimento de mercadoria em razão de documento fiscal inidôneo,
né, foi apurado a inexistência de estabelecimento do fornecedor. E aqui eu faço uma ponderação que aquela questão dos requisitos da boa-fé, da efetividade das operações, da súmula 509 do STJ, ela é aplicável também nas acusações de recebimento de mercadoria. Cito aqui um julgado aqui da Câmara Superior, que inclusive eu fui relator aqui, e no caso concreto, e a partir daí eu analisei então as provas dos autos, as alegações, mas o fornecedor, JB Silva Bolsas Calçados, ele teve a nulidade da inscrição estadual, devidamente decretada, né, declarada por conta do PCN, que está instruindo aqui o processo. O contribuinte alegou aqui efetividade das operações, mas não tem prova de pagamento, não tem transporte, não tem tratativas e não tem cautelas, demonstração de cautelas. Então, entendendo aqui, estou mantendo, então, a acusação fiscal do item 2, por conta desses fundamentos. E, por fim, o contribuinte alega que não há base legal para a solidariedade imputada, né? Eu tenho um entendimento pessoal a respeito da solidariedade, que ela não pode ser presumida, nem existe a responsabilidade solidária objetiva, né? Ela precisa vir aqui acompanhada de elementos que demonstrem o efetivo interesse comum, o conluio, e eu estou reconhecendo isso aqui nos autos. Faço aqui várias ponderações a respeito do item 1, por exemplo, essa enorme discrepância de vendas, não teve justificativa alguma. É óbvio que essa discrepância de vendas em relação às aquisições, ela acarreta aí, né, um benefício erário, não há como o contribuinte justificar que não tinha ciência disso, né? Então, estou reconhecendo aqui o dolo, né? Em relação ao item 2, da mesma maneira, né? O contribuinte não trouxe qualquer argumento no sentido ou indícios de que tenha, ainda que insuficientes, tenha demonstrado boa-fé ou efetividade das operações. Nenhum documento foi trazido mostrando que realmente aquela empresa criada para fraudar o fisco, ele tinha plena ciência. Me restou aqui evidenciado aqui nos autos. Então, eu estou afastando aqui o argumento da ausência de fundamento para a solidariedade. Então, mantendo a solidariedade, né, nas duas acusações fiscais. Então, diante disso, eu estou conhecendo em parte do recurso ordinário e, nessa extensão, negando o provimento nos termos fundamentados. Esse é o meu voto. Muito bem, não havendo inscritos, eu estou encerrando os debates. Aguardo os senhores juízes confirmar presença para quórum de votação. Aguardando o quórum. Todos confirmados, processo em votação. Aguardando o voto da Dani. Todos confirmados. Todos. Votação encerrada, então, né?
Acho que o presidente travou aqui. Desculpe, aqui caiu o meu Teams assim, de repente, nem avisou. Bom, então, eu já encerrei o julgamento, então, por unanimidade, recurso conhecido em parte, não provido no mérito, nos termos do voto do relator, né, a unanimidade. Então, com o julgamento deste processo, nós cumprimos a pauta de hoje, eu declaro encerrada a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Estou encerrando no EPAT. Sessão encerrada no EPAT, visualizando ata. Ok. Muito bem, então, eu agradeço a todos e desejo uma boa semana aí. Oswaldo, pode encerrar a nossa gravação, por favor. Obrigado.